Senhor presidente, eu fiz um requerimento de informações sobre a questão, né, da cobertura do Espaço Vencer. Eu disse aqui em plenário que a partir desse semestre próximo eu ia começar agora a pedir alguns requerimentos, alguns posicionamentos do nosso executivo, das esferas, sobre algumas indicações referentes ao meu trabalho, aos meus movimentos. Dei prazo de 6 meses, né, conforme conversaram com alguns secretários, que eu ia ter essa compreensão de 6 meses, mas acredito que agora é hora de nós termos resposta. E tem algumas indicações, senhor presidente, que nós precisamos de posicionamento, né? Então eu fiz esse pedido, porque de fato o Espaço Vencer precisa de uma cobertura, inclusive nós temos vídeo de cadeirantes que parou no estacionamento que é longe para descer, para se locomover, com crianças, mães de colo, chovendo, tomando chuva, para receber esse atendimento. Então, que o nosso executivo verifique as possibilidades. Nós sabemos que, de fato, já há um orçamento preparado para esse ano, deixado já com o ex-prefeito outrora, mas é importante o executivo analisar as possibilidades e as prioridades. Eu sei que nós temos muitas indicações que, de fato, não são prioridades, inclusive algumas que eu fiz, e que eu entendo que a jornada política de 4 anos pode ser revista e visto aí as possibilidades. Mas eu acredito que algumas indicações o nosso executivo tem que averiguar a questão do atendimento, a questão de chamar o vereador para conversar, esse alinhamento, que é a qual nós estamos tendo, mas eu trago essas informações de requerimento para averiguar essa questão da cobertura do Espaço Vencer. Outro requerimento que eu pedi também foi só a questão da isenção, né, do IPTU, das taxas para pessoas com deficiência. Eu acho importante essa atenção, que o Executivo verifique essa indicação. Nós sabemos que pessoas que já têm as dificuldades, as suas deficiências, os gastos, as vulnerabilidades financeiras que esse público tem. Então eu trago o requerimento hoje com informações executivas acerca da isenção, né, da taxa de IPTU para essas pessoas com deficiência. Nós acredito que só quem tem na família sabe o quanto que é gasto, o quanto que é difícil, né, um uso de medicamento, um uso na parte da saúde, o quanto que essas pessoas com deficiência já têm gastos, né? Então eu quero que o Executivo verifique a possibilidade de um retorno dessa possibilidade de isentar as taxas de IPTU. São esses requerimentos que eu trouxe. E depois, senhor presidente, eu volto na palavra livre. Por enquanto é só. Obrigado, viu? Boa noite, senhor presidente. Boa noite novamente a todos presentes, a todos que estão nos assistindo. Em rápidas palavras, eu quero parabenizar aqui a Mancha Verde de Lençóis Paulista. É importante destacar, senhor presidente, a atuação deles em Lençóis Paulista, e já enfatizo aos outros movimentos, a qual chegou no meu conhecimento, foi os palmeirenses. De fato, também não sou palmeirense, mas é importante ressaltar a boa ação e o movimento que eles têm feito na nossa Lençóis Paulista. Então, quero ler aqui, ó. Mancha Verde de Lençóis Paulista, representado pelo seu presidente, senhor William Silva, pelas ações sociais realizadas em nossa cidade. Fundada em 2004, 21 anos de atuação, atualmente com 137 membros e voluntários. Além de atuarem como torcida organizada, tem se dedicado com empenho a causas sociais. Entre as principais iniciativas realizadas estão a campanha do agasalho, o Dia das Crianças e as ações solidárias no Natal. E, de fato, vem conhecimento o movimento que eles fizeram em prol da campanha do agasalho. Por que eu trouxe aqui, senhores? Quando a gente fala desses movimentos, a gente sempre tem um pensamento negativo desses grupos de pessoas, né? Ou alguns falam de intrigas, de brigas, de contenda, mas é importante ressaltar sobre esse movimento o quão tem feito o bem para a nossa Lençóis Paulista. O quanto eles têm se mobilizado em fazer a campanha do agasalho, o quanto têm se mobilizado em fazer o Natal solidário, o quanto eles têm se mobilizado em fazer ações para o Dia das Crianças. Então chegou ao meu conhecimento e eu quero publicamente aqui agradecer e dar os meus respeitos e a moção de congratulações, não só no meu nome e em nome de todos os vereadores dessa casa, os parabéns. Os parabéns à Mancha Verde de Lençóis Paulista e outros movimentos e outros times, se é que tem na cidade, eu sei que tem, estão atuando voluntariamente, pensando no bem comum. Entre em contato comigo. Eu terei o prazer também de trazer esse plenário e parabenizar, porque, de fato, há um ponto negativo e é importante sempre a gente trazer também o quão bem faz também esses movimentos a nossa Lençóis Paulista. Mais uma vez, parabéns ao movimento Mancha Verde. A moção 156, congratulações a Iojane
Eujane Borges Leal. A Eujane, ela brilhou muito na participação do torneio US Open de voleibol, realizado em Denver, Colorado, nos Estados Unidos, nos dias 22 a 29 de maio de 2025. Vou ler para os senhores aqui, ó. Moradora de Lençóis Paulista, 33 anos, professora aposentada de Educação Física, onde trabalhou por 30 anos no município aqui, no Idalina Canova de Barros, onde eu tive o prazer de ser também a minha professora. Coordenou por 15 anos o programa Sempre Vôlei, voltado à iniciação esportiva dos alunos do 5º ano da rede municipal. E atualmente a professora Eujane representa a nossa cidade no esporte nacional e internacionalmente, participando de torneio de categoria Master 50 e 55+. O meu respeito também à nossa professora Eujane, com essa faixa etária, 55 e 55+, tem se destacado fora, representando a nossa Lençóis Paulista. Em rápidas palavras, professor Eujane, o meu respeito, obrigado por ter feito parte da minha história, teve envolvida também na minha formação educativa de esportes, participando de Grêmio Estudantil comigo, me ajudou a desenvolver hoje onde eu cheguei. É importante sempre a gente lembrar de pessoas que fazem e sempre farão parte da nossa história. Então, obrigado, Eujane, parabéns, trazendo medalhas ali, as fotos também estão passando, olha lá, ó, representando a nossa Lençóis Paulista, o nosso Brasil, aí que maravilha. Então, parabéns aí, Eujane, e que eu tenho o prazer de levar ela pessoalmente, essa moção, e agradecê-la. Então, em nome da casa, receba um abraço, Eujane, continue representando sobre saúde, sobre acessibilidade aos 50 e 55+. Pessoal, quero falar sobre o assunto com o qual os senhores também estão presentes na casa. Senhor presidente, eu vou precisar de um minuto, se o senhor puder me dar um tempo para me ressaltar sobre esse assunto. Concedido. Eu agradeço o senhor. Primeiramente, parabéns ao senhor pelas falas, para o senhor nos representar como presidente. Obrigado por o senhor colocar à disposição, mostrando o que é o bem comum à nossa comunidade. Bem, os senhores aqui, quem ouviu minha fala desde o começo sabia já dos meus posicionamentos. Os vereadores da casa também aqui, desde a primeira reunião, já tinha trazido o meu posicionamento que seria negativo. Mas você disse, Diego Dono, no plenário, que você seria a favor. Sim, de fato, votei a favor, na primeira instância que passou aqui, com esse entendimento de o que viria, consequentemente, aqueles que votaram em mim e aqueles que conhecem o meu trabalho. Eu vou deixar os senhores cientes de uma coisa aqui nessa casa, e volto a reforçar, não há problema nenhum em reconhecer meu erro, minha falha em posicionamento e tiver que recuar. Tá? Então, com toda a humildade, eu declaro em plenário aqui, algo que já estava em movimento nos bastidores, os vereadores já sabiam do meu posicionamento, e a qual essa semana quem me consultou, quem me ligou, saberia que eu seria contra, e eu sou um vereador que tem que ouvir o povo. E, de fato, isso vai acontecer, não vai ser a primeira vez. Vai ter agora algumas linhas, voltou atrás porque o povo pressionou, voltou atrás porque questionário, e, de fato, também faz parte. Faz parte também, ouvir vocês, ouvir o que a população, o que a maioria quer. E eu, como representante do presidente do Conselho Jovem das igrejas evangélicas, eu devo me posicionar. Até porque eu preciso ouvir esses grupos que votaram, grupos que confiam no meu trabalho. Então, como os senhores sentaram comigo aqui, todo mundo sabe, em entendimento de todos, que desde a primeira vez eu já tinha sentado com os senhores e colocado em prática que eu ia averiguar isso. E quando eu averiguei, a posição foi negativa. Então, entendo que há questionamentos, favores e contras, mas hoje o meu posicionamento é junto com a bancada cristã, é junto com vocês que têm se posicionado e que, de fato, se tiver que ceder uma próxima vez, eu vou ceder. Se tiver que votar a favor e depois recuar, eu estarei recuando sem problema nenhum. Os dias que me dizem a forma de recuar, não tem problema. O importante, quem votou em mim, ou também quem não votou e acredita no meu trabalho, é esses que eu preciso ouvir. São essas pessoas que eu tenho que se atentar. Então, por isso que eu venho publicamente aqui agradecer as palavras do presidente, agradecer a posição do Nardelli junto com o Val, e com o Vieira também, que na última também não se posicionou, mas também declarou seu voto a favor, mas eu publicamente venho relatar aos senhores que isso pode acontecer em outras ocasiões. Aquilo que eu votar favorável e aquilo que a população me procurar, aqueles que eu confiei, as pessoas que acreditam no meu trabalho, eu ver que eu estou indo para um caminho que vai decepcioná-los, eu vou voltar aqui com toda humildade e reconhecer que eu vou mudar de voto. Tá bom? Porque não é sobre nada mandado, até porque eu respeito os vereadores que me respeitou também. Aqui todos saberiam já das minhas decisões e em nenhum momento eu fui incumbido ou fui obrigado a votar junto. Então, desde o começo, a maioria daqui sabe, antes de qualquer movimento dos senhores aqui presente, porque eu sei que agora vão falar, votou contra porque
né, se posicionamos. Tá certo, tá tudo bem. Mas antes, os senhores aqui da mesa saberiam o meu posicionamento. Então, nós avança e, mais uma vez, obrigado a todos pelo posicionamento, porque é isso que é política. É você se posicionar e a gente ceder o que for melhor e o bem comum para todos. Deus abençoe.